Vamos lá, gente. Apocalipse 3, verso 7. Vamos ler, depois a gente vem meditando, né? Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, do meu Deus, perdão, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, voltar no verso 7 de novo. Diz assim, Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Então vamos parar aqui, gente. Bom, hoje, igreja de Laodiceia. Você vê que os primeiros versículos, como a gente observou também nas outras cartas, você vê que aqui Jesus, a sua autoridade é demonstrada quando ele diz: aquele que tem a chave de Davi, né? O que é a chave de Davi? Autoridade. Eis que tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, né? E quando fecha, ninguém pode abrir. O que ele quis dizer com isso? Duas coisas aí: autoridade, só ele tem autoridade, ninguém pode passar por cima da autoridade dele. Segunda coisa, qual é a porta que ninguém pode fechar? Lembra lá em João que Jesus disse: eu sou a porta. A porta que ninguém pode fechar, que está aberta, é a porta da salvação. Ninguém pode fechar essa porta. Tem gente que usa esse versículo para um outro lado, né? Deus vai abrir uma porta, e a porta que ele abre ninguém fecha. Não tem nada a ver com isso. Essa porta que ninguém pode fechar é a porta da salvação. Ninguém pode fechar essa porta. Quem é que pode impedir da pessoa ir à porta, que é Cristo? Ninguém. Porque ele disse: eu sou a porta. Então, levar esse trecho, esse versículo para um outro lado, sim, eu posso afirmar o seguinte: quando Deus quer alguma coisa, ninguém impede, ok. Mas esse contexto aqui não se refere às portas aqui embaixo. Não são portas materiais, não é uma porta de emprego, não é uma porta de uma empresa, não é nada disso. É a porta chamada salvação. Ninguém pode fechar essa porta. E aí ele fala assim: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, eu estava estudando sobre isso. Por que pouca força? A igreja em Laodiceia era uma igreja considerada fraca por questão de números. Era uma igreja que tinha
poucas pessoas, era uma igreja pequena, a igreja de Laodiceia, e ela não tinha o apoio dos que lideravam a cidade. Então, por isso que aqui diz que era uma igreja que tinha pouca força. Porém, olha só, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o quê? O meu nome. Então, vamos lá. Era uma igreja que tinha pouca força. Não era uma igreja, vamos colocar assim, vamos trazer para os dias de hoje. Não era uma igreja de nome, não era uma igreja grande, era uma igreja com pouca força, mas era uma igreja que guardava o que, gente? A palavra e o nome. Ou seja, era uma igreja fiel. É o que eu falei, acho que foi semana retrasada, né? Que as pessoas hoje, elas querem ficar encantadas com o que acontece, o jeito da igreja. A igreja pode ser simples, só precisa ser cristocêntrica, mais nada. Jesus tem que ser o centro dela. Conheci um pastor que está lá em... como é que é o nome do estado lá, amor? Aquele pastor? Alagoas? Está no Nordeste? Esqueci o nome dele. O Petros, está, acho que é no Nordeste, no estado, acho que é Alagoas. Só sei que ele está numa cidade pequena. Aí ele mostrou a igreja dele, pequena também. Só, eu vi a bio assim, do Instagram da igreja dele, uma igreja que prega o evangelho genuíno, cristocêntrica. Ótimo. Não tem muita força, mas guarda o que, gente? A palavra. Laodiceia não tinha tanta força, mas era uma igreja que não negava o nome de Cristo. É uma igreja que assumia o nome de Cristo. E continuando, diz assim: eis que farei que alguns da sinagoga, dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, além de ser uma igreja com pouca força, o que tinha? Lembra das outras igrejas também? Sempre tem os adversários, sempre tem os falsos profetas, sempre tem aqueles que mentem. Era uma igreja que sofria a perseguição dos que se declaravam judeus e não eram. E Deus mostrando, Jesus mostrando o amor com essa igreja, o que ele disse? Eis que eu vou fazer com que eles venham e se prostrem diante de vocês, para conhecer que eu amei vocês. Ou seja, ali foi uma afirmação que ele estava cuidando daquela igreja, que aquela perseguição, aquela tribulação que a igreja enfrentava, Jesus estava com ela. E que todos que perseguiam, veriam que Cristo amava aquela igreja. E aí, continuando, no verso 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Deixa eu parar aqui, gente. Uma palavra que chama a atenção aqui, nesse versículo 10, perseverança. Na maioria das igrejas que nós lemos, essa palavra apareceu, perseverança. Perseverança. Você vê que se tem uma coisa que a graça nos leva a ter diante de Cristo, se chama perseverança. Você não consegue ficar sem perseverar. E isso não é do seu, não é justiça própria, não é o seu esforço, não.
O que foi colocado, o que foi plantado no seu coração, que é a graça salvadora através do Espírito Santo, te leva à perseverança. É aquela pessoa que fala assim: eu não consigo ficar sem, sabe, o meu coração vibra, eu quero buscar, eu preciso me alimentar da palavra. O que faz você se policiar? O que faz você, vou usar essa expressão, mas não gosto muito dela não, mas o que faz você se cobrar? É o que foi plantado no seu coração, é o que te leva à perseverança. Por isso que Jesus disse, né? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverança até o fim, como assim? Se tem uma coisa que o salvo ele faz, é perseverar. Se ele tropeça hoje, né? Digamos que ele tropeçou. Se está salvo, ele vai se levantar e vai continuar a sua caminhada até Cristo voltar. Então Jesus afirma que essa igreja, ela guardou a perseverança. E ele fala que, né, há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui não está falando sobre a perseguição àquela igreja, sobre o mundo inteiro. Ou seja, pelo fato de vocês terem guardado, guardarei vocês também de tudo isso. Mas entenda uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso a pessoa pode achar o seguinte: então, para receber de Deus, eu preciso fazer isso. Entenda uma coisa, não é recompensa, não é troca, não é a salvação não é mérito. Ele afirma o seguinte, que eles guardaram a perseverança, e de fato, quem é salvo, persevera. Quem é salvo, persevera. Isso aí, sem sombra de dúvida. Esse negócio de dizer assim: não, a pessoa, sabe, deixou de perseverar, mas é de Deus. Não. Quem é salvo, persevera. O salvo pode ter momento de fraqueza, o salvo pode tropeçar, ele pode ter a sua fé, sabe, pode esmagar dentro dele, mesmo esmagando dentro dele, ele vai continuar perseverando. Impossível eliminar a perseverança do salvo, até porque a graça salvadora nos leva à perseverança. E aí, continuando, no versículo 11, diz assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Gente, eu até anotei aqui. Confunde muito esse trecho da coroa, porque em outra carta ele fala da coroa da vida. Coroa da vida, sim, salvação. Mas essa coroa aqui não é a salvação. Porque quando se trata da salvação, né, o contexto fala de salvação e a coroa fica associada à coroa da vida. Eu até anotei. Coroa aqui não é salvação, mas o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus na proclamação do Evangelho. Um exemplo claro: Jesus disse para a igreja de Éfeso que se ela não se arrependesse, ele removeria o seu candeeiro. O que ele fez? Removeu. Então, coroa aqui, porque ninguém pode tomar, presta atenção nisso, ninguém pode tomar a salvação de ninguém. Salvação é um dom gratuito de quem? De Deus. É de Deus para nós. Como alguém vai tomar uma coisa de Deus? Como vai tomar, para que ninguém tome a sua coroa? Essa coroa que são as oportunidades que nós temos de proclamar o Evangelho. Nós não podemos perder essas oportunidades. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. A igreja é uma oportunidade. A igreja online, vocês estão me assistindo em casa,
É uma oportunidade. Nós não podemos deixar essas oportunidades de lado. Tudo que nos leva à proclamação do Evangelho, temos que abraçar. Abraçar. Por exemplo, se tem condições, vamos ter uma célula lá na Baixada, lá em Praia Grande. É uma oportunidade para proclamar o Evangelho. Ou seja, eu estou conservando o que Deus está me dando, para que ninguém tome isso. Ninguém pode tomar a salvação de ninguém. Ninguém. Para que ninguém tome a sua coroa. Quem pode tirar? Se a salvação vem dele. Se vem dele, quem vai tomar isso? Não tem como. Tem gente que, eu já preguei isso aqui dezenas de vezes, sobre essa questão de perder a salvação. Como eu vou perder uma coisa que não é minha? A graça vem e fica, a salvação é única, vem e permanece. Mas o pastor Joel, mas se a pessoa pecar, ela perde, então você perde a salvação todo dia, porque só de você pensar na coisa de errado, você está pecando, então você vai perder a salvação. Ninguém pode tomar a salvação, porque ela é de Deus para nós. É um dom gratuito de Deus. Por isso que eu não uso mais a expressão, eu conquistei a salvação. Conquistou nada, você recebeu de graça. Ela é um dom gratuito. O preço não foi de graça, foi a vida do nosso Senhor. Agora, ela veio de graça para o seu coração. O que você fez para merecer isso? Igual o vídeo que eu coloquei hoje. Aí, porque quando você fala em galardão, é um assunto muito vago na Bíblia. Conversei até com um teólogo hoje, um amigo meu, sobre isso. E ele, inclusive, faz a teologia em grego. Ele falava para mim assim: Joel, é um assunto tão vago que, de fato, vai ter um galardão, mas o que Deus vai dar de galardão para nós no céu? Isso é uma coisa de quem? Dele. Agora dizer que o seguinte, olha, lá no céu você vai ficar mais perto de Deus, fulano vai ficar mais longe, atribuindo o seguinte, que aqui embaixo você fez isso, fez aquilo, então o mérito entrou no céu. Aí teve um que eu tive que responder assim: meu amigo, se você está preocupado em que recompensa você vai ter lá em cima, eu estou preocupado é ser salvo pela graça, só quero entrar no céu e mais nada. Amém, pessoal? Você vê que tem gente que, sabe, que leva para um lado que não tem nada a ver. Quando se trata de salvação, gente, é por isso que eu vou fazer esse estudo semana que vem. Qual será o estudo? Sem mérito. Falou em salvação, acrescente a palavra sem mérito. Essas duas palavras, sem mérito, favor e merecido. Falou em Espírito Santo, sem mérito. Sem mérito. O que eu fiz para receber o Espírito Santo? Só tive que crer na graça e me arrepender dos pecados. E até o arrependimento não vem de mim, vem de quem? Eu só tive que crer naquilo que foi pregado. E aí, continuando, verso 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então o que ele quis dizer com essas palavras? Falou: ei, coluna no santuário do meu Deus, seguro. Ele quis trazer segurança, que quem realmente é salvo está seguro, ele assegura isso, daí jamais sairá. É igual a pregação de quarta passada, gente, da igreja de, qual foi a igreja? Igreja em Sardes. Aqui, ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, não vou apagar o nome do salvo do livro da vida. Dali, agora, de hoje, dali jamais sairá. Ou seja, seguro, ele assegura o salvo. Ninguém pode tirar, ninguém pode apagar o nome dele, ninguém pode tirá-lo. A mesma coisa, se tirar a coluna desse prédio, o que acontece com esse prédio? Cai, é mexer na estrutura. Eu posso tirar uma janela, eu posso tirar uma porta, agora eu não posso mexer na coluna.
Eu não posso mexer na estrutura. Então, ele afirma, faloei coluna, ou seja, segura, dali jamais sairá. Pronto. Isso para quem está salvo. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda não foram reveladas, não foram esclarecidas, mas que em breve serão e terão certeza que foram escolhidas e terão certeza que estão salvas. Mas essa revelação vem pela pregação. Se perguntasse para você, há 10 anos atrás, quando você estava perdido no mundo, e aí fulano, você está salvo? Qual seria a sua resposta? Não estou salvo. E a vida que eu levo aqui fora, e a vida que eu fui. Mas hoje se perguntar para você é diferente, porque você foi esclarecido, a revelação chegou no seu coração. É igual uma pergunta que me fazem direto. Assim, por que você demorou tanto? Por que foram muitos anos? Aí eu respondo assim, por que Paulo então se converteu aos 28 anos de idade? Por que Paulo não se converteu aos 15, aos 20? Porque tudo tem um tempo. Deus quis se revelar para Paulo a caminho de Damasco. Só um detalhe importante. Quando mataram, me fugiu o nome, Estevão, obrigado. Quando mataram Estevão, a Bíblia diz que Estevão caiu aos pés de Paulo. Então Paulo viu a morte de Estevão. E Paulo estava como perseguidor. E Cristo já sabia que Paulo havia sido escolhido. E Paulo estava lá na morte de Estevão. A caminho de Damasco, Paulo indo para perseguir cristãos até a morte. Durante a sua caminhada, Cristo se revela para ele. Segundo os estudiosos, Paulo tinha aí cerca de 28 anos de idade. Por que não foi antes? Quem tem a resposta? Deus tem a resposta. Eu fui esclarecido aos meus 33 para 34 anos de idade. 34 anos de idade, vamos colocar assim. Sobre isso. Por que levou tanto tempo? Não sei. Só sei que eu fui esclarecido. Eu já tinha certeza no meu coração que Deus havia me escolhido antes dos meus 34 anos de idade. Hoje, muito mais certeza e muito mais esclarecido sobre a nova aliança, sobre aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. Esse trecho que eu falei para vocês aqui, aquele que abre a porta e ninguém fecha, quem fecha e ninguém abre. Quantas vezes eu já levei esse versículo para um lado totalmente menos espiritual, só material. Mas hoje aqui, dentro do contexto da real interpretação, essa porta se chama salvação. Ninguém pode fechar essa porta. Amém? E quando ele fecha, um detalhe que eu esqueci importante. Lembra lá daquela parábola do noivo, que a porta fechou e as nécias ficaram de fora? Né? Fechou a porta e as nécias não puderam entrar. Então, quando essa porta fechar, acabou. E essa porta vai fechar. A porta da salvação, ela vai fechar. Vai fechar quando? Quando Cristo voltar. Quando Cristo vir, essa porta vai fechar. E ninguém poderá abrir. Enquanto ela está aberta, ninguém pode fechar. Só Ele que tem a chave, a autoridade, pode fechar. Ninguém mais pode fechar. Então é isso. Essa porta é a salvação. Amém, gente? Fique de pé, por gentileza. Quer falar alguma coisa, Antero? Alguém quer falar? Bruna, quer falar, filho? E aí, Messias? Você sempre gosta de falar, e aí? Tudo bem? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Ellen, José, é maravilhoso isso, né? A gente, olhando para essa palavra, a gente vê o quanto Deus é misericordioso. Você vê que Ele destaca, o que a igreja tinha de bom,
fala da perseguição da igreja. E nessa igreja em Filadélfia, o que eu vejo aqui, meu ponto de vista, tá? E de acordo com a interpretação correta, eu vejo assim Deus assegurando a igreja, né? Assegurando, dali jamais sairá, vocês guardaram, eu vou guardar vocês. Deus assegurando as promessas dele, promessas de vida eterna, fortalecendo a igreja, porque a igreja estava sendo bombardeada pelos os que mentiam. Então, se tem uma coisa que refrigera a gente, é saber que Deus está cuidando, é saber que Deus está à frente, é saber que... Tá demais, hein? É saber que Deus está à frente, é saber que Deus está cuidando, e o que nos espera é muito maior do que as coisas que a gente vê aqui embaixo. Amém? Feche os olhos, por favor. Senhor, obrigado por essa palavra, por essa direção maravilhosa. Graças te damos. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E quando o Senhor fechar, ninguém vai poder abrir. E essa porta é a salvação. O Senhor é a porta. E nós passamos por essa porta, Pai. Nós passamos por essa porta. Essa porta é o Senhor. E achamos descanso para a nossa alma. Muito obrigado, Jesus. A nossa vida, o nosso coração é teu. Vem nos conduzir todos os dias, vem nos guiar todos os dias. Sabemos que a perseguição, a tribulação, a luta vem como veio para a igreja em Filadélfia, mas o Senhor assegura a salvação. Ah, Deus, queremos olhar para Ti sempre. Tu és a nossa força, o nosso Senhor e Rei. Graças te damos pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Vem nos conduzir todos os dias, vem nos iluminar todos os dias, Jesus. Tu és o nosso Senhor amado. Nos fortaleça, Senhor. Nos conduza, Jesus. Seja a nossa luz, a nossa direção. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Levante as suas mãos, o seu rosto. Mais belo, O mais belo entre milhares milhares, e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares milhares. e milhares. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua compaixão, o teu amor. A nossa vida entregamos em tuas mãos. Ó Deus, nos conduza nos caminhos ou no caminho das boas obras. Queremos olhar somente para ti. Fortaleça-nos, enche-nos com a tua força, com a tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu aqui hoje, pelo privilégio de estarmos em tua presença. Graças te damos. E aquele que crer, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.